Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora o programa Entrevista Especial. Um estudo recente revelou que o número de municípios onde o câncer é a principal causa de morte quase dobrou, passando de 7% para 13% entre os anos 2000 e 2019. Isso principalmente em áreas com maior renda familiar. Os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade mostram que os óbitos por doenças cardiovasculares diminuiu em 25 dos 27 estados, enquanto, o número de óbitos por câncer aumentou em 15 deles. Vamos entender melhor esse assunto com o oncologista Dr. Wesley Pereira Andrade. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo e vamos falar desse assunto então tão alarmante, doutor. Opa, muito obrigado aí pelo convite. Realmente, isso é algo muito importante que mostra uma tendência universal. Então, nós temos essa mudança agora no Brasil de 7 para 13 cidades por cento, com aumento da incidência de doença oncológica como causa de mortalidade, o que já reflete a perspectiva dessa transição demográfica de vários lugares do mundo. Então, os países mais ricos eles têm conseguido controlar as doenças cardiovasculares através de estratégias de prevenção, bem como de acesso aos melhores tratamentos para combater a hipertensão, para combater a diabetes, que por fim culminam com a mortalidade cardiovascular que vai ter a ver com infarto agudo do miocárdio e AVC. Dito isso, o câncer, em contrapartida, tem a sua incidência crescente. Por quê? Porque a população está envelhecendo e porque os hábitos de vida da população estão modificando. Só para nós termos uma ideia, para o ano de 2020 eram estimados 20 milhões de casos novos de câncer. Para o ano de 2030, cerca de 25 milhões, alguns estados falam 28 milhões de casos novos. Então vamos ter um aumento de 30 a 40% nessa incidência de casos novos de câncer. E câncer tem um grande problema, que tratar câncer é muito caro. Então o acesso aos melhores tratamentos, o que vai ter impacto na mortalidade, é mais difícil do que o acesso ao tratamento de doenças cardiovasculares. Então este já é um dos dados que sinalizam o porquê dessa transição epidemiológica que nós estamos passando no Brasil, que já é reflexo do que aconteceu em vários lugares do mundo mais ricos, né? Então, como você falou aí, essa transição epidemiológica no Brasil também acontece nas cidades mais ricas, porque à medida que a população ela tem um maior poder aquisitivo, tem um grau maior de conhecimento, você tem também uma rede na cidade, uma estrutura do serviço de saúde que possibilitam ter mais acesso aos cuidados referentes às doenças cardiovasculares, né? O que torna o controle dessa doença atualmente, ou dessas doenças cardiovasculares atualmente, mais fácil do que se controlar e se tratar câncer. Agora, doutor, o que me chama a atenção, e o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, é que o número de óbitos, então, relacionados, né, decorrentes, aliás, do câncer, eles são maiores, então, do que as doenças cardiovasculares. Esse número, ele se destaca em municípios onde há maior renda familiar. Não deveria ser o contrário? A população com renda mais baixa sofrer mais com a doença do que quem tem uma renda familiar mais alta? Digo isso porque, como o senhor bem disse, quem tem um poder aquisitivo maior tem mais acesso à saúde, né? A saúde privada, principalmente. Então, a pessoa ela pode fazer tratamentos, ela pode fazer o diagnóstico de forma precoce. O que explica, doutor, essa incidência, então, de óbitos causados por câncer em regiões
onde a renda familiar é mais alta. Isso é por conta de estresse, talvez? O que está relacionado? Quais são os fatores que explicam isso, por favor? Tá bom, então só para ficar mais claro, ó, doença cardiovascular ainda é a doença que mais mata. Essa transição é no Brasil uma parcela da cidade, então de 7 para 13%. Então, no resto, né, nos 87%, doença cardiovascular ainda é a principal causa. E por quê? Câncer, a gente vai ter essa incidência, essa mortalidade maior nas regiões mais ricas, nas populações mais ricas, nas famílias mais ricas. Porque câncer é uma doença do envelhecimento. Se eu controlo, assim, quando a gente pensa no ponto de vista médico, a população vai acabar tendo de morrer de alguma forma. Antes, o que matava a população eram doenças infecciosas. Morria-se população em torno de 35, 40 anos de idade. No passado maior eram as guerras. Depois passou-se as doenças cardiovasculares. E à medida que eu controlo a doença cardiovascular, ao invés de a gente morrer com 55, 60 anos de idade, a gente vai morrer agora com 75, 80, 90 anos de idade. Então, como o câncer é uma doença degenerativa do processo de envelhecimento da nossa célula, vai desgastando nosso processo de replicação celular, ele vai ficando pior. Quanto mais velhos nós formos, mais cânceres nós vamos ter na população. E apesar de fazermos o diagnóstico precoce pelo acesso, ainda assim a gente vai estar com a saúde mais debilitada. Ainda assim, nós não vamos ter, pelas condições de saúde, a possibilidade de usar o melhor tratamento possível. Porque o nosso corpo vai estar mais debilitado. Por exemplo, vamos supor uma mulher descobriu um câncer de mama com 90 anos de idade, um câncer mais agressivo, tipo um triplo negativo. Tem tratamento para isso, mas é tão pesado o tratamento que às vezes o médico e a família vai ponderar risco-benefício e não vai poder ofertar para ela o melhor tratamento, porque o tratamento pode ser mais maléfico do que a própria doença, né? Então ela vai acabar podendo morrer de câncer dentro dos próximos 2, 3 anos, porque a condição clínica dela não permitiu ter o melhor tratamento possível, que era uma quimioterapia de alta performance, porque a quimioterapia poderia matá-la mais precocemente do que a doença, né? Então, câncer tem este aspecto, que o tratamento muitas vezes é muito pesado. E, como eu falei, assim, o principal fator é envelhecer, né? Então, quando nós vamos ter uma população mais velha, que ultrapassou a barreira de não morrer da doença cardiovascular, a gente vai ter, naquela população mais velha, um grande número de câncer. E a gente não vai conseguir curar todo mundo. Agora, quais são os fatores de risco, doutor? Muito bem, então o fator de risco principal para câncer é envelhecer. A gente fala que se todo homem vivesse até 100 anos, a grande maioria dos homens teria câncer de próstata. Se toda mulher vivesse 100 anos ou mais, a grande maioria poderia ter câncer de mama. Então, envelhecer é o principal fator de risco. Então, daí vem essa questão epidemiológica que nós estamos falando aqui agora. Se a gente entende que envelhecer é o principal fator de risco, né? Quanto maior for a população, a longevidade daquela população, que é alcançada essa grande longevidade com o aumento do poder aquisitivo da população, que repercute em mais impostos, melhores condições de saneamento, maior acesso da população ao serviço de saúde na cidade, que é o que acontece, por exemplo, São Paulo é o esboço da população rica em relação a uma cidade do Nordeste, que tem uma tendência a ser mais pobre, como é os países Suíça, Suécia, por exemplo, que essa mortalidade cardiovascular realmente é baixa. Então, se eu entendo que envelhecer é o principal fator de risco, a gente vai entender que esta é a principal causa dessa mudança epidemiológica. Aí, associado com isso, quais são os outros fatores? Alimentação inadequada, alimentação urbanizada, alimentos ultraprocessados, consumo de carne vermelha mais do que 500 gramas por semana, tabagismo, etilismo, sedentarismo, não ficar grávida, tem a ver com câncer de mama, não amamentar. Quando fica grávida uma idade mais avançada. A gravidez protege mais quando a mulher fica grávida antes dos 30 anos de idade. Depois dos 35, 40 anos de idade, o que tem um impacto em aumentar o risco dela ter câncer de mama. Câncer de intestino tem muito relação com a alimentação, alimentação de alimentos ultraprocessados, alimentação moderna, não alimentação do campo, né?
Então isso tem a ver também com essa mudança, com essa transição também de estilo de vida. Antes a população residia no campo, trabalhava na agricultura, trabalhava de forma braçal. Então o tipo de alimentação era mais natural e o tipo de esforço físico reduzia a incidência de câncer, reduzia a obesidade. Então esses hábitos modernos de vida, por fim, acabam aumentando essa incidência de câncer, porque a gente vai estar colhendo uma idade média para mais velho. Como eu falei, câncer, a grande maioria vem na população mais velha. Então, os hábitos, né, doutor, pioraram muito, então, quando a gente fala de saúde. Nós estamos envelhecendo, só que envelhecendo de forma totalmente errada. Exatamente. Quando a gente pensa assim, ó, no mundo, uma transição epidemiológica da mudança da zona rural para a zona urbana, do trabalho braçal para o trabalho mais intelectual. Isso leva a uma capacidade de sedentarismo, as pessoas trabalham hoje mais estilo home office, tem uma alimentação mais à base de alimentos mais processados e ultraprocessados, compram alimentos prontos, pede pelos canais de vendas digitais. E por fim a gente fala que a população acaba mais desembalando do que descascando como analogia. Então a gente pega mais alimentos processados. Naturalmente já tem uma tendência já de uma parte da população já entender este aspecto e já começa a ter um estilo de vida mais natural. Mas quando a gente pensa no grosso da população, a maioria adquire hábitos não saudáveis de vida. Alto consumo de refrigerantes, que são alimentos ricos em carboidrato, em açúcares, alto consumo de biscoitos recheados, alto consumo de salsichas, linguiças, demais embutidos, que são alimentações mais práticas de se consumir, só que vem com uma carga calórica muito alta e com uma carga de conservante muito alta. Quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados, esses embutidos em geral, a gente tem substâncias chamadas nitritos e nitratos, que são as substâncias utilizadas para conservar esses alimentos por um longo período. Essas substâncias, em contato com o nosso organismo, lesam o nosso DNA, causando mutações que predispõem as células a entrar em um processo de multiplicação desordenada. Então, daí vem esse estilo de vida moderno, que é o estilo da população mais rica. Então, tudo tem a ver, né? É sair do campo e vir para a cidade, começar a ter mais acesso a consumir alimentos na linha mais do que está pronto já, né? Pronto para consumo, da indústria, associado ao sedentarismo, o que leva à obesidade. A obesidade é um dos principais fatores de risco para câncer, associado ao tabagismo e ao alcoolismo. Então, tudo isso somado acaba, por fim, em aumentar o risco de ter câncer, dos mais diversos tipos. Bom, tudo isso que o senhor passou aqui para a gente, esses péssimos hábitos, são os que nós devemos abandonar, né? Se a gente quer envelhecer bem com saúde. Agora, para diminuir as chances de desenvolver o câncer, a gente pode começar a partir de qualquer idade, né, doutor? Perfeitamente. Então, como eu entendo que a obesidade é um fator de risco para ter câncer, a, a questão da alimentação adequada já vem desde a infância, com a responsabilidade dos pais. Os pais têm que fazer com que seus filhos se alimentem de alimentos que a deixem na linha mais magra, dentro de um MC adequado. Então, a gente já começa essa prevenção do ponto de vista alimentar desde a infância, com a educação alimentar, de você consumir alimentos adequados, mais frutas, mais verduras, mais leguminosas, e evitar salgadinhos, batata frita, biscoito recheado, refrigerantes. Então, essa educação já vem daí. E, subsequentemente, através da prática de atividade física, uma pessoa já tem uma maturidade, já fala, vou me manter fisicamente ativo porque eu quero me manter magro, quero ter uma disposição melhor, não vou fumar, não vou beber. Alguns cânceres, olha que interessante, estão relacionados a infecções, principalmente a infecção do vírus HPV, que se correlaciona com câncer de colo de útero, vulva, vagina, canal anal e orofaringe. E tem uma vacina, que é a vacina contra HPV, que a gente dá na faixa etária dos 9 aos 14 anos de idade, meninos e meninas. Né? E essa vacina contra o HPV é uma vacina contra câncer, é uma vacina anticâncer. Existe uma tendência, uma estimativa de que se a população se vacinar em larga escala, esses cânceres HPV relacionados irão se extinguir, porque se eu não tenho uma infecção do HPV, principalmente dos HPVs mais virulentos, que nós falamos são os mais oncogênicos, eu consigo evitar de ter esses cânceres.
Então, nessa linha anticâncer de prevenção, então é importante também, além de hábitos, saudade de vida, se prevenir contra algumas infecções através de vacinação. E, naturalmente, quando chegar a faixa etária adequada, fazer os exames de rastreamento. Alguns exames, efetivamente, eles não previnem de se ter a doença, mas permitem, se tendo a doença, que se ache na fase precoce. Por exemplo, mamografia para as mulheres a partir de 40 anos de idade. Então, fazer a mamografia não previne de ter o câncer de mama, mas se tiver o câncer de mama, achá-lo pequenininho, vamos ter uma altíssima chance de cura. Homens acima de 50 anos de idade, fazer o PSA e o toque retal, a fim de tentar diagnosticar precocemente o câncer de próstata. Achou o câncer de próstata no início, antes da fase de ter sintomas, cura acima de 90%. Colonoscopia para o rastreamento do câncer de intestino e prevenção do câncer de intestino. Então, fiz a colonoscopia a partir dos 45 anos de idade, achei um pequeno pólipo. Esse pólipo iria virar um câncer ao longo do tempo. Tirei esse pólipo, já fiz uma prevenção já. Então, nós temos estratégias que nós conseguimos efetivamente reduzir o nosso risco de ter câncer e temos estratégias que, em se aparecendo alguma coisinha, alguma alteração pequena no nosso corpo, que nós possamos diagnosticá-la na sua fase bem inicial e, com isso, impactarmos em muito as nossas chances de cura. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações, pelas informações super completas. Não tem como a gente agora cruzar os braços e achar que, né, é a sorte. Não, a gente pode fazer por onde, né? Depende de nós para que a gente possa reduzir as chances, para que a gente possa se proteger, prevenir, então, contra essa doença que tem aumentado, como a gente disse, o número de mortes, o número de óbitos. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo e até uma próxima. Foi um prazer imenso da minha parte. Um forte abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.